Fala, flamenguista! No vídeo de agora eu vou falar sobre a possível saída de Gerson. Flamengo tem um trunfo nas mãos. Dois reforços chegando da Europa para disputar o Super Mundial e vou falar também dos últimos preparativos do Flamengo antes do embarque para os Estados Unidos. Ou seja, eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando de mais importante no clube mais querido do Brasil. Então já deixa o seu like nesse vídeo aí, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. Não só deixa o seu like aí, mas confere se você já é inscrito aqui no nosso canal. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito no canal, então ajuda o nosso canal aqui a crescer. Em troca, você recebe esse resumo diário de notícias do Flamengo para você não ficar perdido na internet. O seu lugar é aqui, ó. Clica no botão inscreva-se aí abaixo, se inscreve no nosso canal, acompanha o nosso trabalho aqui e não esquece, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha, bom? O Flamengo treinou nessa segunda-feira, voltou de folga. O Flamengo que já tinha treinado quinta, sexta e sábado, né? Porque nos primeiros dias da semana foi data FIFA, então o Flamengo deu folga de 3 dias para os jogadores. Nesse domingo eles folgaram de novo, então segunda-feira voltaram a treinar. Treinam segunda, terça e quarta e à noite eles viajam para os Estados Unidos, que é quando o Flamengo vai receber também parte dos jogadores que estão com as suas seleções, né? O Flamengo, na verdade, viajaria na terça-feira, mas adiou essa viagem para poder esperar os jogadores. Só com o Brasil tem 5 jogadores do Flamengo e a gente ainda tem mais 2 jogadores no Uruguai. Nesta próxima terça-feira, Brasil e Uruguai jogam, né? O Uruguai enfrenta a Venezuela lá no Uruguai e Brasil pega o Paraguai também aqui no Brasil. Ou seja, o Flamengo esperando esses 7 jogadores fazerem aí os seus compromissos com as seleções, eles retornam, têm um dia de descanso, se apresentam à noite para viajar junto com todo o grupo, inclusive com o Jorginho, que também já viaja para os Estados Unidos. E aí, falando dessa polêmica do final de semana, que é essa possibilidade do Gerson ser vendido e nem disputar o Mundial com a seleção, né? Com a seleção do Flamengo, na verdade, né? Ele que tá com a seleção, muita coisa rolando aí, o Zenit avisando ao Flamengo que pagaria a multa, muita gente esperando uma declaração do Gerson, né? Ele que inclusive já conversou com o Ancelotti conversou com ele, já até deu entrevista falando que num dos assuntos realmente conversou sobre a saída dele para a Rússia, e a informação que a gente tem é que os representantes do jogador e também do time russo já tiveram uma reunião com o Flamengo, né, representando aí o Flamengo, o José Boto, e o Flamengo bateu o martelo e avisou que só à vista, ou seja, os 25 milhões de euros precisam ser pagos sem parcelamento. O Flamengo não aceita vender o jogador se não for pelo valor da multa. Assim, num jogador de 28 anos, eu acho um valor bom. A gente nunca teve no Brasil uma venda, né, de um brasileiro com essa idade por esse valor. Tivemos até maiores, mas de jogadores com assim 17, 18 anos, como é o caso do Estevão, do Endrick, do Rodrigo, do Vini Júnior também, né? Fora do Brasil isso até acontece, mas aqui não é muito comum. Então, assim, se a gente for pensar em valores, né, preço do jogador, é um valor muito bom. Agora, pela toda a representatividade que o Gerson tem, é de fato uma perda muito grande, porque é um jogador ídolo, identificado com a torcida, e que agora está nas mãos dele, vai causar muita decepção se ele aceitar esse acordo. Ainda mais indo para o fim do mundo, que a Rússia não disputa a Champions League, vai ficar longe da seleção. Na minha visão, não é uma decisão futebolisticamente falando interessante para o Gerson, né? Claro que financeiramente, sem dúvida alguma, senão eles não estariam nem conversando com o Zenit. A verdade é que o Flamengo tem um trunfo nas mãos, que é um direito de imagem que o Flamengo adiantou ao Gerson até o final do seu novo contrato. O Flamengo adiantou 50 milhões de reais para o Gerson. Então, caso o Gerson seja realmente vendido, aceite essa oferta do Zenit, ele precisa devolver esse dinheiro ao Flamengo. A gente não sabe aí como é que ele vai negociar, se são eles que vão devolver, os empresários, ou se eles vão conversar com o Zenit para pagar também esses 50 milhões de reais, porque o Flamengo, na verdade, está só adiantando um valor de direito de imagem. Se ele não vai ficar no clube, ele não tem direito de receber. Ficou um mês a mais ali no contrato, vai descontar isso, o restante teriam que ser devolvido para o Flamengo. Então o Flamengo batendo o martelo, batendo o pé nessa questão da multa e desse valor. Isso seria um trunfo para fazer o jogador repensar se realmente ele quer sair nesse momento ou não. A verdade é que pela proximidade do Mundial, eu acredito que o Gerson não vai sair.
Acho muito provável que ele dispute o Mundial, até porque é o sonho dele. Muitos jogadores esperam esse momento, não sabem quando vão jogar de novo, e depois ele deve sair, até porque a janela europeia fica aberta por mais tempo, né? Mas todo mundo está esperando, na verdade, um pronunciamento do Gerson, porque até então é só o Flamengo que se posiciona, o Zenit, né? E às vezes o pai do jogador, mas o jogador em si, apesar de estar na seleção, muita gente dizendo que ele está focado na seleção, mas o Ancelotti já deu uma entrevista dizendo que já foi conversado, né, esse assunto com ele. Então, muita gente esperando aí o Gerson voltar e antes do Mundial se pronunciar. Vamos ver se isso realmente acontece ou não. E aí, mudando de assunto aqui, falar de possíveis contratações do Flamengo, tem 2 jogadores vindo da Europa, um também vindo da Rússia, que é o Carrascal. O Flamengo formalizou uma proposta, segundo o GE, né? O jogador estaria avaliado mais ou menos 15 milhões, o Flamengo ofereceu uma proposta de 12 milhões, mais alguns bônus, e parece que isso agradou os russos. Ainda tem aí uma questão desses bônus, da forma de pagamento, mas parece que não é um valor que está muito distante do que os russos pretendem conseguir por esse jogador. Lembrando que é um jogador que quer jogar no Flamengo, então ele também está tentando convencer o time dele a fazer essa venda. O Flamengo quer muito o jogador para o Mundial, para reforçar o time. O Zenit está usando isso, né? O Zenit não, é o Dínamo, né? O Dínamo está usando essa questão do Mundial para fazer o Flamengo pagar mais caro, mas o Flamengo não se importa se de repente só pegar o jogador depois do Mundial. Por quê? O Boto já deu entrevista falando sobre isso. O Flamengo não vai fazer loucuras para contratar alguém para o Mundial ou para contratar só para jogar o Mundial, como muita gente cogitou a possibilidade do Neymar, do Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque o Flamengo entende que o Mundial é um sonho do torcedor, mas que é pouco palpável, né? É pouco provável que o Flamengo consiga vencer. É um campeonato muito difícil. Então o Flamengo não vai fazer loucuras para um campeonato que não está ali concreto para ele. Então, se o Flamengo não conseguir que seja nesses valores que apresentou, o Flamengo vai esperar depois do Mundial para tentar contratar esse jogador. Um outro jogador que entrou na pauta recentemente é o jogador suíço Noah Okafor. Ele, na verdade, tem mãe suíça e pai nigeriano, mas já chegou a disputar algumas partidas pela seleção da Suíça. Ele foi revelado pelo Basel, lá da Suíça, depois foi vendido ao Salzburg, da Áustria. Lá ele fez mais de 100 jogos, 34 gols, chamou muita atenção de outros times e aí foi vendido ao Milan. Pelo Milan ele fez 53 jogos e apenas 7 gols. No início do ano ele foi emprestado para o Napoli, mas no Napoli ele quase não jogou apenas 4 partidas, todas elas saindo do banco, não fez nenhum gol e agora tem um contrato de empréstimo se encerrando nesse final de junho, dia 30, né? Então, o Flamengo aí existindo a possibilidade da contratação desse jogador, que está avaliado em 15 milhões de euros também, mas é um jogador mais novo, né? Ele tem 25 anos, então ainda tem um poder de revenda, é um jogador que frequenta a seleção europeia, né? É mais interessante. O scout do Flamengo entendeu dessa forma, né? O Flamengo já sondou o jogador, ainda não fez nenhum tipo de proposta, né? Tem uma situação que eu acho complicada, que é em janeiro ele quase foi para o Leipzig, da Alemanha, mas ele não foi aprovado nos exames médicos. E aí só depois que ele fechou com o Napoli. Então isso preocupa, porque a gente sabe quantos jogadores a gente perde, né, por lesão. Trazer mais o jogador nessas cifras para ficar se lesionando não é uma boa escolha, pelo menos ao meu ver, né? Então o Milan, querendo esse valor, existem outros clubes interessados, precisa-se também entrar em contato com o jogador para saber se ele se interessa em mudar, né, a vida dele toda para vir para a América do Sul, mas é um nome aí que está surgindo agora recentemente, não talvez para o Mundial, mas talvez aí para a janela de transferências no segundo semestre desse ano. As principais notícias do Flamengo são essas, então qualquer atualização eu volto a postar um vídeo aqui. Peço que você curta esse vídeo, comente o que você achou, já que você ficou aqui até o final, e compartilhe para outro flamenguista que gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais rápido, um pouco mais raiz, de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.